Oi, pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. O tema da nossa aula hoje será força de atrito, certo? Bom, lá em Leis de Newton nós vimos a base, né? E agora nós vamos acrescentar uma força a mais, cujo nome é atrito. Vocês devem ter reparado que praticamente todos os exercícios que nós fizemos, o atrito foi desprezado, certo? Mas na prática ele existe, né? Ok? E o atrito é uma força que surge em função de quê? Aqui é a palavra-chave. Irregularidades nas superfícies dos corpos. Então, gente, olha só. Por mais lisa que a superfície, como diz o povo na rua, seja, né, assim que a galera fala, por mais lisa que a superfície seja, existem irregularidades e que vão fazer com que uma superfície arraste sobre a outra, certo? Então, é inevitável, gente, é inevitável. Por mais lisa que seja a superfície, devido às irregularidades nas superfícies dos corpos, surgirá uma força de arrasto de uma superfície sobre a outra, chamada de força de atrito, certo? Então, aqui, quando a superfície de um corpo escorrega ou tende a escorregar, certo? Surgirá, então, a força de atrito devido a essas irregularidades, ok? O atrito é uma força no sentido de se opor ao escorregamento ou à tendência de escorregamento. Por favor, não conclua a partir do que eu falei que atrito é para trás. Cada caso é um caso, certo? Nós vamos analisar vários exemplos aqui. Então, pelo amor de Deus, atrito ele é contrário ao escorregamento ou à tendência de escorregamento. Então, a gente tem possibilidades várias aqui, certo? Não conclua nada, tá? Uma observação muito importante. O atrito ele é uma força tangente às superfícies de contato. Então, deixa eu explicar o que é isso. Você tem um bloco sobre uma mesa, certo? Existem irregularidades microscópicas, né, na superfície dos corpos, e devido a essas irregularidades, surgirá um atrito quando o bloco tentar escorregar sobre a mesa, né, ou efetivamente escorregar. Gente, vamos supor que você fosse lá e desse um tapão no bloco para a direita, certo? Bate nele para a direita, ok? Ele vai ganhar velocidade para a direita, né? E aí, o que vai acontecer? Surgirá um atrito. No próximo slide eu vou discutir por que ele é para a esquerda, tá? Surgirá um atrito, e esse atrito, ele é uma força tangente às superfícies de contato, certo? Então, quer dizer o seguinte, onde é que a superfície se encosta? É bem ali, né? Então, fui lá e marquei o atrito bem ali. Tangente às superfícies que se encostam. Ele ficou tangente à superfície que se encosta, certo? Microscopicamente falando, a ideia de atrito é a ideia de solda, certo? Deixa eu mudar aqui a cor. A ideia de atrito é a ideia de soldas. Gente, olha só. As partículas da superfície, quando elas interagem entre si, surgem forças intermoleculares que a gente chama de forças de adesão. Então, elas começam a aderir, certo? Formando uma espécie de ligação entre elas, ok? É isso mesmo. É força intermolecular mesmo, certo? Então, ocorre uma adesão entre as partículas dos dois corpos naquela região da superfície. Então, há uma necessidade de se romper essa adesão para que o corpo mova. Então, por isso surgem os atritos, beleza? Certinho? Então, aqui, ó, a força de atrito está associada à ruptura das soldas. As soldas são as forças de adesão, ok? Força de adesão, que são forças intermoleculares, interações atômicas nas regiões de contato, beleza? Então, tá bom. Bom, quantos tipos de atrito nós temos? 2. Gente, o atrito pode ser do tipo cinético, também chamado de dinâmico. Quando é que o atrito é cinético?
Gente, o atrito é cinético quando há movimento relativo entre a superfície. Uma superfície move sobre a outra, certo? Tem uma palavra que é chave para você entender se o atrito é... Para ficar claro para você se o atrito é cinético ou não. A palavra chama-se deslizamento. Então, gente, o atrito será cinético toda vez que uma superfície deslizar sobre a outra. Gravem isso, pelo amor de Deus. A palavra deslizamento é chave, certo? Então, se deslizou, se uma superfície desliza sobre a outra, ok. O atrito é do tipo cinético, também chamado de dinâmico. Agora, e o que seria o estático? O estático é quando não há movimento relativo entre as superfícies. De maneira mais simples, é quando não há deslizamento. Quando não houver deslizamento. Uma superfície não desliza sobre a outra, certo? Nós vamos ver exemplos disso aí, tá? Pode ficar tranquilos. Para ver como é que isso funciona. E nós vamos ver agora. O primeiro exemplo, gente, eu peguei aquele brinquedo muito comum em shopping center, certo? Em que você tem um disquinho que com esse troço aqui, ó, não sei o nome disso, você vai lá e bate no disquinho. Você vai lá e bate no disquinho, e aí a intenção é fazer o disquinho entrar num buraco que fica lá fica nas pontas da mesa. Fazer gol, né? Como se fosse assim, beleza? Vamos lá, então vamos imaginar essa situação. Então aqui está o disquinho, você vai dar uma pancada nele para a direita, certo? Então ele ganha na velocidade para a direita, certo? Gente, pelo amor de Deus, você bate nele. A partir do momento que o disquinho vai, aquela força que você fez acabou. Ela não existe mais, tá? Aquela força ela só existe enquanto um interage com o outro. Saiu, acabou, tá? Então isso que eu marquei de vermelho aqui não é força. Isso aqui é a velocidade que o disquinho vai ganhar, certo? Velocidade não é força. Velocidade não é força. Então, vamos lá, gente. Quais são as forças que estão no disquinho? O disquinho tem peso, né? Como é que fica o peso, gente? Vertical para baixo, porque ele tem massa, ele é atraído pela Terra. O disquinho, ele está apoiado sobre a mesa, né? E devido ao fato de ter peso, o disquinho faz uma força na mesa para baixo. Então, devido ao peso, o disquinho faz uma força na mesa para baixo. E a mesa, por reação, faz uma força no disquinho para cima. Gente, como a mesa faz o papel de superfície, então essa força é a força normal. Lembrando que isso aqui é uma figura que eu peguei na internet. Eu tinha combinado com vocês usar Fn em vez de N, certo? Ok. Agora, vamos discutir o atrito agora. Gente, quando você bate no disquinho para a direita, o disquinho ele vai deslizar para a direita, certo? Ok? Se ele vai deslizar para a direita, ó, eu peço a todos, eu sei o que vocês estão fazendo, eu confio em todos. Você está aí do outro lado, assim, ó. Você vai fazendo igual a mim. Disco, mesa, certo? Vai lá, você vai perceber claramente o que eu estou falando. Na hora que você bate no disco para a direita, olha o que ele tenta fazer com a mesa, ó. Ele tenta empurrar a mesa para frente. Então, quando você dá uma porrada no disquinho para a direita, o disquinho ele tenta empurrar a mesa para a direita, devido ao atrito entre eles, ok? Então, por causa do atrito entre eles, entre as superfícies dos dois, o disquinho tenta empurrar a mesa para a direita, certo? Essa aqui é a força de atrito FAT, beleza? Aí, deixa eu falar um negócio. Vamos lá. O disquinho tenta empurrar a mesa para a direita. E o que diz a lei da ação e reação? A toda ação corresponde a uma reação de mesmo modo, mesma direção, sentido contrário. Então, se o disquinho faz uma força na mesa para frente, a mesa, por reação, fará uma força no disquinho para trás. Tá ela aqui, ó. FAT, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos ignorar essa FAT aqui. Deixa eu representar. Deixe-me representá-la. Aqui, ó. Então, o disquinho faz um atrito na mesa para frente. E a mesa, por reação, faz o atrito no disquinho para trás.
certo? Se aquela ali é a FAT, essa aqui vai ser a menos FAT, certo? Ok? Porque menos, gente, esse menos é para indicar sentido contrário. Pessoal, elas são para essa reação? Claro. Mesmo módulo, mesma direção, sentidos contrários atuam em corpos diferentes. Para ter certeza, é muito óbvio. Quem que é a FAT? É o atrito do disquinho na mesa. E quem que é a menos FAT? É o atrito da mesa no disquinho, certo? Tudo bem? Aí eu tenho umas observações muito importantes a fazer aqui. Primeira observação. Professor, por que você mandou cortar isso aqui? Você quis fazer do seu jeito. Primeiro, porque eu queria marcar o menos, né? E segundo, porque o jeito correto de representar o atrito é aqui, ó, na superfície de contato, certo? Ah, mas o da mesa você marcou lá embaixo. O da mesa eu deveria ter marcado aqui, assim, ó, certo? Mas eu tenho certeza que ninguém ia saber se era do disco ou se era da mesa. Então eu prefiro botar lá embaixo para não ter erro, tá bom? Eu botei a parte da mesa lá embaixo para não ter erro, certo? Mas o ideal seria colocá-la bem aqui também, na superfície de contato, certo? Beleza? Outra coisa. FAT e menos FAT se anulam? Claro que não. Uma força na mesa, a outra é no disco. Então elas não se anulam. E outra coisa, você pode me questionar assim, professor, nossa, eu nunca marquei essa FAT na mesa. Nunca marquei, nem sabia que ela existia, mas ela existe. Ela existe, certo? Tudo bem? Pessoal, não é comum marcá-la, por quê? Porque a mesa não é problema nosso, entendeu? Então, eu marquei o atrito na mesa para que você saiba que ele existe e que o atrito, como todo mundo, vem aos pares, né? Ação e reação. Mas a mesa não é problema nosso. Então, na verdade, o que me interessa é apenas o atrito no disco, certo? E ficou para a esquerda, certo? Aí, por favor, me ajudem. Cinético ou estático esse atrito, hein? Esse atrito aqui no disco, ó. Cinético ou estático? Ele é cinético. Por quê? Porque o disquinho desliza sobre a mesa, certo? Então, o disquinho desliza sobre a mesa. Então, ele é cinético, tá? Ah, outra coisa. O aluno poderia chamar assim. Se tem aquele atrito na mesa para frente, por que ela não vai para frente? Ela não vai para frente porque você tem que se lembrar que tem o atrito da mesa com o chão. E, às vezes, aquele atritozinho que o disquinho fez na mesa, ele é pequeno, para fazer a mesa entrar em movimento, certo? Tá bom? E outra coisa, uma dica, certo? Atrito cinético, ele é contrário ao deslizamento. Então, para você não ter que fazer esse joguinho da mão toda hora, né? O disquinho tá vindo. Foi mal. Aí eu garganta aqui. Ó, pra você não ter que ficar fazendo esse negocinho da mão, o disquinho tá indo pra frente, aí ele empurra o chão pra frente, o chão empurra ele pra trás. A gente usa a ideia que é a seguinte: o atrito cinético é contrário ao deslizamento. Então, se o disquinho está deslizando para a direita, o atrito cinético será para a esquerda. Tá? Uma observação, para quem já brincou com esse negócio, vocês podem reparar que na hora que liga a máquina, sobe um ar, né? Porque a mesa é toda furadinha. Então, na hora que liga a máquina, começa a ventilar pelos furinhos, e a ideia desse ar é formar um colchão, fazendo com que o disquinho levite, certo? E aí, ele não pega na mesa, né? E aí o atrito vai ser desprezível, tá bom? Ok? Lembrando, lá a lei da inércia, que se o atrito for desprezível, olha só o que vai acontecer, gente. Se o atrito for desprezível, sobraram apenas normal e peso. Normal e peso se anulam, né? Porque o disquinho não move na vertical, certo? Então, o disquinho fará um movimento retilíneo e uniforme. Foi o que a gente aprendeu lá na lei da inércia, certo? Beleza, vamos para o segundo exemplo. Esse exemplo é muito bom, muito bom.
Vamos lá. Considere um bloco A apoiado sobre um bloco B, certo? Que, por sua vez, está apoiado sobre uma superfície plana e horizontal. Aplicando uma força em B, de tal forma que os dois blocos movam juntos, sem que A escorregue sobre B. Deixa eu destacar aqui, ó, sem que A escorregue sobre B. Vamos lá. Gente, então você tem um bloquinho em cima do outro, aí você vai e faz uma força no de baixo, certo? E o de cima vai junto, beleza? Vai junto. Você faz uma força pequena no de baixo, nós vamos entender depois por quê, não é interessante que ela seja grande, para que os dois movam juntinhos, beleza? A minha pergunta é, como que os dois movem juntos? Só é possível os dois moverem juntos porque existe atrito entre eles. Gente, se não houvesse atrito entre os dois, o que ia acontecer? Na hora que eu aplicasse uma força de baixo, o de cima ia, ó, ficar, certo? Tudo bem? Então, não é esse o caso, tá? Vamos lá. Qual a primeira coisa que a gente faz? Separe os corpos, marque as forças. Gente, aqui ele já fez só um resumo. Vamos fazer separado aqui? Olha só. Bloquinho A, aqui. Ok. Ótimo, meu A. Lindo, né? E aqui está o B. Tá bom? O B eu vou fazer grandão. Igual ao desenho. Então, ó, separei os corpos, agora vamos marcar as forças, ok? Bom, tanto o bloco A quanto o bloco B, eles têm peso. O peso é vertical para baixo, certo? Então, aqui está o peso de A. Tem que traduzir, hein? Se pegou autógrafo. Peso de B. Ok. Certo? Beleza. Olha só, vamos começar com o bloco A, que é quem está em cima. Eu tinha dado uma dica em sala para a gente sempre começar por de cima. Gente, o bloco A, ele está em cima do B, certo? Devido ao peso, o bloco A faz uma força no B para baixo e o B, por reação, faz uma força no A para cima, certo? Vocês percebem que para o bloco A, o B é a superfície, né? Força que a superfície faz no corpo, nós chamamos de força normal. Então, essa aqui é a força normal de A, certo? Se essa aqui é a normal de A, essa aqui vai ser a menos normal de A. Elas são passo e reação, né, gente? Aquela lá de cima é a força que o B faz no A, e essa aqui é a força que o A faz no B, né? Então, elas são para ação e reação, beleza? O menos é apenas para indicar sentido contrário. Essas duas forças não se anulam, beleza? Uma atua no A e a outra atua no B, tá bom? Agora, tem atrito entre o A e o B, né? Aqui na superfície deles, ó, tem que ter atrito, porque naquela região de contato, porque senão o bloco A não iria junto, né? E aí vem a questão, para onde é o atrito? Gente, o atrito acertou, eu ouvi, é para a direita, muito bom. Se nós aplicamos uma força no B para a direita, então o atrito lá é para a direita. Aqui, ó. Não, deixa eu pegar outra cor, peraí. Então, o atrito, nossa senhora, não, quero cor diferente. Tá? Cada força uma cor diferente. Então, aqui, ó. O atrito será para a direita. Ok? Esse aqui é o atrito. Beleza. Aí eu quero discutir com vocês por quê. Por que que o atrito é para a direita? É o seguinte. Se não houvesse o atrito, na hora que eu puxasse o B, o A ia cair, certo? Devido ao atrito, o A vai junto com o B. Então, gente, por favor, qual é a força que leva o A para frente? É o atrito. É o atrito que leva o A para frente. Se não houvesse o atrito, o A não iria. Então, o atrito tem que ser para frente, tá bom? Para frente. Então, aqui acaba aquela conversa de que atrito é sempre para trás. Nesse caso aqui, ele é para frente, tá bom?
Aí, o B fez um atrito no A para frente, né? O A, por reação, fará um atrito no B para trás. Então, se aquela lá é a FAT, essa aqui vai ser a menos FAT, ok? Certo? São ação e reação, né? Atuam em corpos diferentes, elas não se anulam. E o menos não entra na conta. É só para indicar sentido contrário, certo? Professor, por que você marcou a menos FAT? Porque o bloco B nos interessa. O bloco B faz parte do exercício, ok? Beleza? Gente, por favor, o atrito no bloco A é para frente, porque é ele que leva o bloco A, certo? E aí, por reação, o bloco A faz um atrito no B para trás. Aí a minha pergunta é, primeiro, não tá assim até agora. Não aceito. Não aceito o atrito para frente, como assim? Gente, é só usar o bom senso. Tem uma coisa chamada bom senso que é muito bom a gente usar. É muito bom que a gente utilize, uma ferramenta bacana. É o seguinte, se o atrito no A fosse para trás, cadê a força para frente para levar o A para frente? Cadê? Aí você, força F é no B, não é no A. Força F é no B. Então, o atrito não pode ser para trás, tá bom? Ele tem que ser para frente no A, porque no B ele é para trás mesmo, tá? Esse atrito do tipo cinético ou estático, hein? Gente, esse atrito é do tipo estático, porque o A não desliza sobre o B. Os dois vão juntos. Então, pelo amor de Deus, essa FAT de alaranjado, ela é um atrito do tipo estático e, consequentemente, a outra também, né? E aí fica a dica. Qual é a dica? Atrito estático é contrário à tendência de movimento. Gente, quando você puxa o B, qual que é a tendência do A? Ficar para trás, não é isso? Na verdade, não é ficar para trás, né? É ficar no mesmo lugar, tá? Mas vamos pensar assim. Então, quando você puxa o B, a tendência do A é ficar para trás. O atrito estático é contrário à tendência. Então, o atrito está para frente. Então, fica a dica. Qual que é a dica? Se você quiser saber se o atrito é para frente ou para trás, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar se ele é cinético ou estático. Se ele for cinético, ele é contrário ao movimento. Se ele for estático, ele é contrário à tendência. E aí você vai lá e veja qual é a tendência, certo? Tá? Essa é uma dica que a gente dá, beleza? Ok? Vamos lá. Continuando. Bloco A tem mais alguma força? Não. Acabou. Agora vamos para o B. O B tem a força F, horizontal para a direita, certo? Aqui. Pessoal, o B está apoiado no chão, né? Devido ao peso, o B faz uma força no chão para baixo e o chão, por reação, faz uma força no B para cima. Essa aqui é a força normal de B, certo? E a última coisinha, vamos supor que houvesse atrito, né, entre o B e o chão. Aí, olha só, se tiver atrito entre o B e o chão, o que é que o B vai fazer no chão? Ele vai deslizar, né, sobre o chão, não é isso? Pessoal, se ele vai deslizar, o atrito é do tipo cinético. E qual foi a dica que eu dei? Atrito cinético é contrário ao movimento. Então, se o B está indo para a direita, o atrito cinético será para a esquerda. Nomeá-lo-ei FAT-C. Atrito com o chão. Tá bom? Beleza? Espero que tenha ficado claro para todos. Próximo exemplo. Gente, esse exemplo é clássico. Esse aqui já caiu, nossa, mas em muitos lugares, cara, muitos lugares. É o nosso caminhar. É o nosso caminhar. Vamos lá, vamos supor que você tem um rapaz e ele está caminhando para a direita, certo? Isso aqui a gente já discutiu em sala, lá em Legionito, mas vamos reforçar. Quando o rapaz caminha para a direita, o que os seus pés fazem com o chão? Eles empurram o chão para trás. E o chão, por reação, empurra os pés para frente. Então, aqui, ó, o pé do homem aplica sobre o chão uma força para a esquerda, para trás. Certo? Aqui, ó, força de atrito que o pé dele faz no chão. Aí, o chão, por reação,
aplica uma força no pé do homem para frente, olha lá, ó, no pé do homem o atrito é para frente, certo? Ok? Essas duas forças formam uma paração e reação? Sim. Essa aqui é a força que o homem faz no chão. E essa aqui é a força que o chão faz no homem, certo? Elas não se anulam, obviamente. São em corpos diferentes, tá bom? Reparem, então, que o atrito no pé da pessoa, ele tem o mesmo sentido do movimento, certo? Nossa, pelo amor de Deus. Quando eu vou para a direita, o atrito nos meus pés é para onde, gente? É para a direita, é óbvio. Não tem como o atrito ser para trás, cara. Ou, gente, como é que o atrito é para trás? Se eu estou indo para frente, gente. E é o atrito que me faz mover, é ou não é? Qual é a força que me faz mover? É o atrito. Se não tivesse atrito, eu ia falar assim para você: levanta-te e anda. Aí você ia levantar e ficar assim. Não, não consigo, não consigo. Certo? Nem Jesus conseguia fazer Lázaro andar se não houvesse atrito. Isso é brincadeira, tá? O caso de Jesus é a parte. Tá bom? Então, olha só. Então, tem que ter atrito. É o atrito que me faz mover. Ok? Se eu vou para frente, o atrito dos meus pés é para frente, tá bom? Isso caiu no Enem. E se você errar uma dessa, meu pai, acabou. Você chama o fiscal, e aí? O que acontece agora? Errei essa. Meu amigo, você já sabe, não precisa falar nada. Seu TRI, ó, certo lá embaixo. Agora eu quero fazer uma pergunta muito boa. Esse atrito é cinético ou estático, gente? Cinético ou estático? Esse atrito é estático. Estático. Olha só, gente. Quando eu estou caminhando, eu não estou deslizando sobre o chão. Isso aqui não é patinação no gelo, gente. Isso aqui não é patinação no gelo. Quando eu estou caminhando, eu não estou deslizando no chão. Olha só o que meu pé faz. Ele encosta ponto a ponto e faz a força no chão para trás, ó. E o chão, por reação, faz a força no meu pé para frente. Então, olha só o que o meu pé está fazendo. Ele vai encostando ponto a ponto, mas ele não está deslizando. Então, o atrito é do tipo estático, certo? E, nossa, que observação importante, viu? Não é deslizamento. Isso, ele tangencia e cada pontinho vai empurrando o chão para trás e aí o chão empurra você para frente. Então, é um ato do tipo estático, tá bom? Próximo exemplo. Tração nas rodas de um carro. Ó, muito cobrado esse exemplo. Muito cobrado. Então, olha só, vamos supor que você tem um carro, um automóvel, ok? De tração dianteira. O que isso quer dizer? Tração dianteira. Quer dizer que as rodas da frente estão ligadas ao motor. E aí, quando você pisa no acelerador, o que é que vai acontecer? Essas rodas, elas serão forçadas a girar, empurrando o chão para trás. E o chão, por reação, empurra a roda para frente. Então, olha só, o que quer dizer, então, ter tração dianteira? Quer dizer que as rodas da frente estão conectadas ao motor, certo? E elas empurrarão o chão para trás. Aqui, ó, empurrarão o chão para trás. É essa força aqui. E o chão, por reação, empurrará a roda para frente. Isso aqui lá é FAT, isso aqui é menos FAT, né? Certo? Indicação de contrário. Vou botar aqui, ó, menos FAT. A outra coisa, eu peguei figura da internet também. Então, está falando as setas aqui em cima da força, certo? Tá, mas não é minha preocupação agora, tá bom? Então, o que a gente pode falar? Que a roda que tem tração, ela faz a mesma coisa dos nossos pés. Ela empurra o chão para trás e o chão, por reação, empurra para frente, ok? Beleza? Como são chamadas as rodas que estão ligadas ao motor
E que tem tração? Gente, elas são chamadas de rodas motrizes. Então, como esse carro tem tração dianteira, as rodas motrizes são as da frente, ok? E como é que vai ser o atrito nelas? À frente, certo? Acabamos de discutir. E outra coisa, um atrito do tipo estático ou cinético? De novo, em estático ou cinético? Estático, porque a roda não está deslizando. A roda ela vai ponto a ponto tangenciando, certo? Então não há deslizamento, beleza? Deslizamento é quando você está andando e mete o pé no freio. Meteu o pé no freio e de repente a roda trava. Travou, aí o carro sai deslizando, certo? E você está em pânico. E na hora que travar, perdeu o controle, amigo. E começa a rezar, certo? Começar a rezar e vai dar tudo certo. Amém, se Deus quiser. Então, quando você pisa no freio e a roda trava, aí desliza. Mas nesse caso aqui, não. Não tem nada deslizando, então é um atrito do tipo estático. Agora, vamos discutir as rodas de trás. Gente, esse é um carro de tração dianteira. O que isso quer dizer? Que as rodas traseiras não estão ligadas ao motor. Não estão ligadas ao motor. As rodas traseiras só movem por quê? Porque elas estão ligadas à carcaça do carro. Aí, na hora que o carro move, a roda traseira é obrigada a mover também, certo? Então, gente, olha só o que acontece. A roda traseira não está ligada ao motor e ela move porque ela está ligada ao carro. Então, quando o carro começa a mover, ela também move, certo? Aí, olha só. Quando o carro começa a mexer, essa roda começa a ir para frente, né? O que ela faz no chão, ó? Olha lá, o que ela faz no chão? Faz com as mãozinhas, certo? Roda, chão. Eu sei o que vocês estão fazendo. Eu tenho essa sensação nítida. Aqui, ó, o que a roda está fazendo com o chão? Empurrando o chão para frente, certo? E o chão, por reação, vai empurrá-la para trás. Então, aqui, ó, por favor. No caso da roda traseira, que não está ligada ao motor, ela é empurrada para frente pelo carro, né? E devido ao atrito, então ela empurra o chão para frente e o chão, por reação, empurra a roda para trás. Esse atrito aqui, deixa eu fazer uma pergunta, gente. Esse atrito aqui ajuda ou atrapalha? Aquele atrito ali ajuda ou atrapalha? Você vê que ele está para trás, né? Ele é contrário ao movimento do carro. Ele atrapalha, certo? Ele atrapalha. Essa roda que não está ligada ao motor, ela é chamada de roda livre. Olha o outro nome. Parasita, certo? Parasita. Por que parasita? Porque o atrito dela não colabora com o movimento, certo? Mas é óbvio, gente, que o atrito da roda dianteira, que é o que faz o carro mover, ele vai ser bem maior do que esse aqui, tá bom? Para que o carro mova, né? Aí uma vez eu dando aula, né, falando sobre isso, aí surgiu uma pergunta muito especial, que eu gravei, certo? Essa pergunta foi boa. O aluno virou e falou assim, então ela atrapalha? Então por que tem ela? Pra quê? Pra que tem ela, professor? Se o atrito dela é só para atrapalhar? Às vezes a gente não pensa muito bem no que vai falar e a FOB solta. Gente, tira a roda de trás. Mete a carcaça no chão e vai com a carcaça no chão. Você vai ver se o atrito vai ser melhor, maior ou menor do que era só com a roda, certo? Beleza? Só com o pneu ali, ó. E é óbvio, vai ser um atrito grande, vai começar a desmanchar o carro, certo? Peça soltando. Então, acho que isso é um tanto óbvio, não preciso entrar em detalhes, certo? Uma observação. Esse atrito na roda traseira também é estático, certo? Esse atrito na roda traseira também é estático, tá, gente? O atrito na roda dianteira é estático, na roda traseira também é estático. Porque a roda traseira não está deslizando, gente. Ela também está tangenciando ponto a ponto, certo? Para deslizar, você tem que travar a roda. A roda traseira não está travada, né? Se ela estiver travada, você vai lá. Certo? Então, também é um atrito estático, é ponto a ponto, beleza? Vamos continuar? Então, por favor.
A roda que tiver tração, atrito para frente. A roda que não tiver tração, atrito para trás. Beleza? Ok. Vamos ver agora a fórmula, né? Gente, vocês se lembram que atrito, ele tem fórmula, né? Peso tem fórmula? Tem. mg. Tração tem fórmula? Não. Normal tem fórmula? Não. Certo? Mas atrito tem. Nós vamos começar pelo atrito cinético ou dinâmico. Gente, deixa eu falar um negócio. Experimentalmente, o que a galera percebeu? Que o atrito, ele depende de dois fatores, basicamente. Quais são os dois fatores? Primeiro, os materiais que estão atritando, é óbvio. Porque tem material que adere mais com o outro, certo? Então, os materiais que estão atritando. Se o material está lubrificado, por exemplo, você diminui essa adesão, a influência das irregularidades está menor. Então, o primeiro fator são os materiais que estão atritando. E o segundo fator é a compressão entre eles. Gente, vocês concordam comigo que quanto maior for a compressão, mais difícil é para mover, o atrito é maior, ó, quer ver? Faz com a mão fraquinha, tenta mover. Ok. Aperte uma mão na outra. Tenta mover. Tá vendo? Então, o atrito depende da compressão. Essa força que o de cima faz no de baixo será para baixo, e o de baixo, por reação, fará uma força nele para cima, né? Gente, o de baixo, ele faz o papel de superfície para o de cima, né? Força que a superfície faz no corpo, força normal. Então, tá aqui, ó, a fórmula é essa. O atrito é dado por μ vezes a normal, beleza? Então, o atrito cinético ou dinâmico, ele é dado por FAT. Aí, gente, você pode chamar de FAT C ou FAT D, né? Normalmente é FAT C, que é atrito cinético. Vai ser igual ao μ vezes a normal. Quem que está o de μ? μ é uma grandeza que representa as superfícies que estão atritando, certo? Então, μ é uma grandeza que está relacionada às superfícies que estão atritando. Se mudar as superfícies que estão atritando, mudará o μ, certo? O μ ele é chamado de coeficiente de atrito, certo? Esse é o nome dele. E nesse caso, como é um atrito do tipo cinético, então será o coeficiente de atrito cinético, que a gente chama de μc, ou μd, se for dinâmico, certo? Mesma coisa. Tá bom? Então, o atrito é μ vezes a normal. Olha só, deixa eu falar um negócio pra vocês. Se você passar a normal dividindo, você vai perceber que o μ ele vai ser FAT sobre a normal. Ok? Gente, a unidade do atrito é Newton, a unidade da normal é Newton. Então, quer dizer que o μ é uma grandeza que não tem unidade. Quando não tem unidade, a gente diz que o cara é adimensional, tá bom? Beleza? Então, μ é uma grandeza adimensional, que depende de dois fatores. Quais são os materiais que estão atritando e a lubrificação deles. Então, pessoal, uma coisa é borracha atritando no asfalto seco. Outra coisa é borracha atritando no asfalto molhado, certo? No asfalto molhado é muito mais difícil para a borracha aderir, certo? Então acaba que o atrito torna-se menor. Por que o atrito fica menor? Porque o μ diminui, certo? Então, se o asfalto estiver molhado, é mais difícil para a borracha aderir ao asfalto. Então, o μ cai, diminui o μ, diminui a FAT, certo? Beleza? Ó, eu vou fazer um comentário aqui que eu acho que vai causar muita discórdia. É esse aqui. A gente sempre ouve falar que atrito não depende da área. Então, gente, por exemplo, se eu tenho um bloquinho, aqui, minha mão na superfície, calculadora, certo? Se eu tenho um bloquinho, que é a calculadora no caso, colocá-lo deitado assim ou colocá-lo assim, o atrito será o mesmo. Porque o atrito não depende da área que está em contato com a superfície. Então, aqui, ó, quando eu botei deitado,
A área que estava em contato com a superfície era esse retângulo, assim, certo? Quando eu coloquei em pé, a área que estava em contato com a superfície era essa aqui, ó, certo? E você percebe que o atrito não depende da área, não tem a área na fórmula, certo? Beleza? Então, tanto faz eu colocar o bloquinho com a parte mais larga embaixo, a parte mais fina embaixo, tanto faz. O atrito não depende da área. E a minha pergunta é, por que não depende da área? Não depende da área porque vocês concordam comigo que a força normal, gente, que ela muda, coloca a calculadora assim. Normal igual peso, né? Tá parada, né? Coloca a calculadora assim. Eu tô segurando só pra não cair, tá? Olha lá, tô segurando só pra não cair. Novamente, normal igual peso. E você vê que a normal é a mesma, logo o atrito é o mesmo. São os mesmos materiais, não mudou a lubrificação. Então, o atrito será o mesmo, não importa a área. A parte mais larga ou a parte mais fina. O atrito será o mesmo. Mas, uma observação. Se você for bem criterioso, mas é bem mesmo, você tem que ser um cara exagerado, exagerado. Pode acontecer de mudar o atrito devido a uma maior adesão. Porque se o cara estiver deitado assim, ó, você tem uma quantidade maior de partículas podendo aderir com a minha mão. E aí, obviamente, alteraria o atrito. Mas essa influência é tão pequena, gente, que ela é sempre desprezada, tá? E a outra coisa é o seguinte, sobre a velocidade. Gente, o atrito depende da velocidade entre os deslizamentos da superfície? Via de regra, sim. Porque vocês concordam comigo que quanto mais rápido você tiver, menor é a aderência. Gente, se eu estiver lento aqui, eu vou aderindo, ó, certo? Vou quase grudando. Agora, se eu estiver rápido? Se eu estiver rápido, minha aderência é menor, né? Consequentemente, meu atrito é menor. Só que esse também é um fator que afeta muito pouco. Então, a gente vai desprezá-los, tá bom? Então, via de regra, o atrito pode depender da velocidade relativa e da superfície de contato, certo? Se isso nós formos bem criteriosos, tá? Bem criteriosos. Mas isso é uma influência, essa, aliás, é uma influência muito pequena, tá bom? Beleza? Eu espero que sim. Uma observação, o atrito cinético é uma força constante. Você vai lá, quer calcular o atrito cinético, professor? Mi cinético vezes a normal. Calculou o atrito, deu 10 newtons. Perfeito. Vai ser 10 newtons a vida toda. Só vai mudar de valor ou se mudar a normal, como por exemplo, o cara estava numa reta, depois ele entra no plano inclinado. A gente já viu isso em lei de Newton, né? Quando o cara está aqui na linha reta, normal é igual ao peso, né? Vamos supor que não tem mais ninguém na vertical, tá bom? Quando entra no plano, aí a normal é igual ao PY, não é isso? Nós fizemos vários modelos assim, cara. Eu gravei vídeo com isso, certo? Beleza? Então, a primeira possibilidade para mudar o atrito, mudar a normal, ou então mudar as superfícies, né? Porque se mudarem as superfícies, então tá deslizando no G e de repente entra na areia, certo? Vai mudar o Mi. Ao mudar o Mi, muda a FAT, beleza? Mas se não acontecer nada disso, o atrito será o mesmo, tá bom? Aí agora nós vamos falar do atrito estático. Muita atenção nesse cara aqui, gente. Muita atenção nesse cara, certo? Ele é cheio de detalhes. Então, vamos lá. Imagine a situação. Eu não passei por isso, porque nessa casa eu morava sozinho, certo? Mas imagine a situação, que eu vi muitos passar. Você está lá na fila da matrícula, e eu vi essa cena. Você está lá na fila da matrícula, lá na USP, bloco C da engenharia, da ESC, né? Escola de Engenharia de São Carlos. Aí você está lá esperando para entregar os documentos, e tem um cara do seu lado conversando com o outro. Oi, beleza? Beleza? Qual é o seu nome? Ah, meu nome é tal. Ah, que massa. Pô, tô montando uma república, vamos morar junto? Detalhe, você acabou de saber o nome dele, certo? E muita gente aceita.
Aceita. Precisa economizar, tem que estar apertado. Eu, na época, eu fiz assim, não vou morar em República, não. Porque eu não conhecia ninguém e tal. Eu falei, não vou morar em República, não. Eu compenso de outra forma. Vou morar num apartamentinho, assim, um ovo, mas em troca não tem ajuda de ninguém. Não tem diarista, não tem nada. É tudo por minha conta. Como está acontecendo agora, né? Voltei no tempo. Voltei no tempo, 14 anos atrás, né? Olha só. Aí, beleza. Aí você fechou com o cara, bacana. Aí você chega lá, 4 pessoas, bacana, qual que é o seu nome? Assim, você já chega para morar com o cara, e aí, seu nome, cara? Mas, ok. E aí você descobre que você é totalmente diferente da galera. Galera de baderna, certo? A galera gosta de zoeira, de sujeira, não limpa nada, certo? Vai formando aquela pilha lá na pia, que se você começar a enfiar a mão mais profundo, de repente você sente alguma coisa pegando no seu dedo, a comida ganhou vida, que ela tá lá vários dias, então, sei lá, você, de repente, às vezes nem a comida ganhou vida, né? Tem vida ali mesmo, lá, certo? Rato e assim vai. Bom, aí você já não gosta de sujeira. Aí você tá lá limpando a sala, os caras não te ajudam, certo? O cara tá deitado no sofá e você quer limpar embaixo do sofá, porque tem meses que ninguém limpa embaixo do sofá. Você tem medo do que possa aparecer, né? Dentro das latinhas que foram jogadas ali, né? E forçadamente, né? Chuchou e entrou, né? Mas deixa eu limpar o sofá aí. Aí, como vocês se dão muito bem, né? A galera se dá bem com você, vocês se tratam de maneira amistosa, né? Por favor, isso aqui é brincadeira, tá? Você me fala assim, o vagabundo, empurra esse sofá pra mim aí, cara, pra eu poder limpar aí. Aí ele vira e fala, não, velho, na boa, que saco, pra quê, pra quê? Vá merda. Na internet eu não posso, né? Vá, certo? Seu safado, anda logo, safado. Empurra aí pra mim. Tá bom, seu ridículo. Aí ele vai lá e faz uma força no sofá para frente. Vamos chamá-la de F, certo? Ela levanta e aplica uma força no sofá para a direita, F. E o sofá não sai do lugar. Tá? Então, vamos lá, gente. No início, quais eram as forças que atuavam no sofá? Na hora que o rapaz levantou. O rapaz levantou, certo? Deixa eu fazer um desenho aqui. Aqui está o cara, certo? Seu amigão do peito, né? Aí vocês tiveram uma discussão, uma conversa amistosa, e aí ele finalmente decidiu levantar para ocupar o sofá. Gente, quando o sofá estiver ali sozinho, sem o rapaz empurrando, nada, as únicas forças que atuam no sofá serão, as únicas forças que atuarão no sofá serão normal e peso, ok? Como o sofá não move na vertical, então normal é igual ao peso e ela muda, ok? Aí o seu amigo, né, brother, ele vai lá e faz uma força no sofá para a direita. Só que ele não consegue tirar o sofá do lugar. Então ele vai lá e... E aí você, né, que já queria se vingar, né? Ridículo. Seu... Certo? Você entende falar? Seu ridículo, seu... Sabia que você não conseguia. Você é um ridículo, você não serve nem pra isso, cara. Aí vira, você vai ver. Você vai ver se eu desvio. Certo? Você vai ver que eu vou tirar esse trem do lugar. Aí, o seu brother, ele vai lá e faz uma força maior ainda. E mesmo assim o sofá não sai do lugar. Então ele aumenta a força. Gente, a força antes era F, agora ele aumenta para, ele faz uma nova força F2, tal que F2 é maior do que F. E mesmo assim o sofá não sai do lugar. E você, yes! O jeitinho que eu esperava, seu vagabundo. Vagabundo, sabia que você não conseguia separar nada. Vamos entender o que é que está acontecendo?
Bom, acaba sendo uma briga, né? Mas não é isso que eu quero discutir. Por que o rapaz não está conseguindo tirar o sofá do lugar? Porque existe um atrito entre o sofá e o chão. E o atrito está segurando o sofá. Gente, no início, quanto que era o atrito? Zero. Não tinha atrito aqui. Certo? Porque não tinha nenhuma força para a direita, não tinha atrito. Aí você foi e aplicou uma força F para a direita. Certo? E o sofá não moveu. O sofá não moveu porque surgiu um atrito para a esquerda, que está impedindo o sofá de mover, certo? Gente, aí a minha pergunta é, esse atrito é do tipo estático ou cinético? Ó, o sofá não está movendo, não tem deslizamento. E mesmo se estivesse movendo, você lembra do exemplo que eu citei? Às vezes o cara move sem deslizamento, né? Certo? Então, ó, o sofá não está deslizando sobre o chão. Então, o que eu posso dizer? O atrito é do tipo estático. E ele é maior, menor ou igual a F? Ele é igual a F. Aqui tem um erro, que é o seguinte. O módulo é igual. Porque aqui quando você coloca os vetores iguais, não, uma para a direita e outra para a esquerda, né? Os módulos são iguais, o valor é igual. Então, gente, por favor, eu tenho certeza que alguns aqui devem ter respondido aí do outro lado. Ah, ele é maior. Não, o atrito é igual a F. Se o atrito fosse maior que a F, o sofá iria para a esquerda. É ou não é? Então, seu amigo vai lá, faz uma força, de repente o sofá volta e ele... Ah, que isso? Aí você vai falar, lógico, ganhou vidas. Nossa, ganhou vida, tá todo mundo. Certo? Ou então um conjunto de tanto rato aí embaixo, ele está empurrando ele. Ou, pelo amor de Deus, o atrito é igual a Fat, ok? Ele não é maior nem menor, ele é igual. E quando eu aumentei a força para F2 e mesmo assim o sofá não moveu, o que foi que aconteceu, hein, gente? A mesma coisa. Surgiu um atrito para trás, um atrito estático, para o que ele será igual à força que você aplicar, certo? Então você faz uma força para a direita e surgirá um atrito para a esquerda de mesmo valor, beleza? Que vai manter o sofá parado, beleza? Então aqui eu quero que vocês percebam a conclusão. Qual é a conclusão, gente? A conclusão é a seguinte: atrito estático é uma força variável, certo? Você vai aumentando a força e ele vai aumentando também, certo? Ele vai de zero, que é o início, e vai aumentando, beleza? Mas seu amigo, espera aí, ele vai aumentando de maneira indefinida? Não. Gente, se ele aumentasse de maneira indefinida, ninguém tinha parado no lugar, né? Certo? Ele tem um limite, certo? Então, vamos lá. O seu amigo tá grilado, né? Sabe, o cara tá me humilhando, o cara tá me humilhando. Eu vou conseguir, cara. Eu vou conseguir. Aí o cara faz uma força maior ainda. Que nós vamos chamar de F3. Aqui, ó. Ele vai lá e aumenta a força para F3. De tal forma que agora o bloco encontre-se na iminência do movimento. Pessoal, o que é iminência do movimento? É quando o bloco está prestes, sofá no caso, né? Está prestes a mover, mas ainda não moveu, certo? Ele está prestes a mover, mas ainda não moveu, tá? Então, o que a gente pode falar? Que a força de atrito, ela ainda será igual à força aplicada. Então, o atrito, ele é para a esquerda, né? Porque segura o sofá. É um atrito do tipo estático. Lembra, né? Atrito estático, contrário à tendência. Tendência do sofá é para a direita, então o atrito estático é para a esquerda, certo? Só que agora, como o sofá está na iminência, então o atrito estático atingiu o seu valor máximo, certo? Então, gente, o atrito estático é uma força variável, ele vai de zero até o valor máximo. O valor máximo é quando o corpo estiver na iminência de movimento, certo? Beleza? Vamos construir um gráfico. Vou falar a fórmula daqui a pouco, tá? Espera só um pouquinho. Olha só, vamos construir um gráfico aqui. Esse gráfico é muito, certo?
Vamos lá, gente, nós vamos fazer um gráfico da FAT versus a força aplicada. Então, quando a força aplicada era zero, né? Foi o caso do menino lá, só levantou, né? A FAT era zero. Aí, o seu brother de república foi aumentando a força. Ele foi aumentando a força. E o que o atrito foi fazendo? Aumentando também. Não é isso? Até chegar ali. Quando o atrito atingir o seu valor máximo, é porque o corpo está na iminência de movimento, certo? Gente, se o cara fizer uma força maior do que aquela, então aqui, ó, o rapaz, você viu que o atrito atingiu o seu valor máximo, né? Quer dizer que o sofá está na iminência de movimento. Essa força aqui, ó, é a F. Beleza. E se o rapaz fizer uma força maior, gente? Se o rapaz fizer uma força maior, aí o atrito estático não consegue segurar mais. E o sofá moverá. E o cara vai jogar na sua cara, certo? Toma essa. E ele dá uma sarrada, certo? Bem na sua cara. E deita no sofá de novo, certo? Aí suja mais luz, beleza? Olha só, então, se você fizer uma força maior do que aquela, o cara entrará em movimento. Gente, quando o cara entra em movimento, então se o sofá começar a mover, ele agora vai começar a deslizar sobre a superfície, não é isso? E o atrito vai tornar-se cinético ou dinâmico. E o atrito dinâmico, a gente acabou de aprender, ele não muda o valor. Então o gráfico fica uma reta na horizontal, porque o atrito dinâmico não muda o valor, tá bom? Certo? Beleza, então assim que é o gráfico, tá? Assim que é o gráfico da força de atrito. Beleza? Olha só, vocês perceberam que o atrito dinâmico, ele é menor do que o atrito estático máximo. Vocês repararam isso? O atrito cinético dinâmico, ele é menor do que o atrito estático máximo. Sim, sim, tem que ser menor, tá bom? Por quê? Porque, gente, quando o cara tá movendo, a aderência é menor. Pensa, você parado, a aderência é grande. Quando está movendo, a aderência é menor, você meio que dá uma escapada da superfície, né? Consequentemente, o atrito será menor. Então, o atrito cinético, ele é menor do que o atrito estático máximo, ok? Pode ser no máximo igual. Tem alguns exercícios que considera igual, tá bom? Ele está desconsiderando essa mudança na aderência. Mas o atrito dinâmico nunca pode ser maior do que o estático máximo, certo? Maior nunca. É menor ou igual. Bom, aí vamos lá. Como é que calcula mesmo o atrito dinâmico? Ou cinético? μc vezes a normal. E o atrito estático tem fórmula? Bom, nós acabamos de ver que o atrito estático é variável, né? Se ele é variável, ele vai mudando o seu valor com a força aplicada, tá vendo? Você vai aumentando a força aqui, o valor dele vai subindo, ó. Mas tem fórmula para o atrito estático, mas ela é apenas para o valor máximo. Então, gente, o atrito estático máximo tem fórmula. Ele é dado por μ vezes a normal. Entre o μ agora é o μi, certo? É o coeficiente de atrito estático, certo? Coeficiente de atrito estático. Ok? O μe normalmente é maior que o μc, né? Porque o atrito estático máximo é maior do que o atrito cinético, tá bom? Então, por favor, o atrito estático tem fórmula? Tem apenas para o valor máximo. Se não for o valor máximo, então ele não tem fórmula. Ele vai ser igual à força aplicada, tá bom? Igual à força aplicada, beleza? Então tá ótimo, gente. Nós vamos continuar então na próxima aula falando sobre freio ABS e sobre resistência do ar, ok? Então, abraço, pessoal. Oi, pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá, vamos continuar nosso assunto que era a força de atrito, ok? Nós tínhamos encerrado comentando sobre aqui, ó,
atrito estático máximo. Ok? Vimos o gráfico, vimos a fórmula, né? Ok. Então, agora nós vamos ver um exemplo muito bom que chama-se freio ABS. O freio ABS, gente, ABS vindo em inglês significa Anti-Lock Braking System. Então, é o sistema de freios anti-travamento, certo? Então, o ABS foi um freio desenvolvido inicialmente para a Fórmula 1 e que hoje é item obrigatório nos carros, certo? O que ele faz? Ele não deixa a roda travar. Antigamente, como é que era o freio? Você lá pisava no pedal do freio, aí as pastilhas comprimiam a roda, né, o disco da roda, e aí a pastilha comprimia o disco, aí o disco ia reduzindo, ia apertando o disco até travar. Travou, a roda trava e ela sai deslizando, certo? E quando desliza, você perde o controle total do carro. Ali é o que Deus decidiu para você, certo? Então a gente não tem o que fazer. Quando desliza, acabou. Você metia o pé no freio com gosto. Aí a roda ia lá e travava. A pastilha travava o disco, e aí o pneu, a roda travava, o pneu, obviamente. Não, pneu, que eu tô discutindo. Pneu que pegava a roda travava, e aí é o pneu, tá? Agora eu sei o que eu queria falar. O pneu vai então deslizar no asfalto e o atrito vira dinâmico, certo? Como é que é o ABS? O ABS é o seguinte, ele não deixa a roda travar. Então, ele vai batendo, e toda hora que bate, surge um atrito, né? E ao bater, a roda vai reduzindo sua velocidade sem travar, porque ele não fica preso, ele fica batendo. Ele não deixa a roda travar, tudo bem? Então essa é a ideia, certo? As pessoas que nunca dirigiram um carro ABS, tal, elas assustam na primeira vez. Quando você mete o pé no freio com gosto e você sente o pedal trepidando, e você, meu Deus, tá errado. E tem gente que assusta e solta. Ele prende, soltou. Acabou, certo? O efeito é exatamente esse. Então, por favor, não se assuste, tá certo? Vai ficar tremendo mesmo, porque tá batendo, certo? Então, qual que é a ideia do ABS? Vamos lá. Então, é o seguinte. Ele é um sistema de frenagem que evita que a roda bloqueie, certo? Ok? E entre derrapagem. Evita-se, então, o descontrole do carro, certinho? Beleza? Vamos lá. Gente, eu peguei um vídeo no YouTube que mostra um carro sem ABS. Quer ver? Vamos lá? Ó. Bom, acho que deu para ver claramente, né? Sem ABS, a roda trava e o pneu desliza no asfalto, cara. Desliza, certo? E bem, o atrito torna-se cinético, beleza? E você perde o controle do carro. Você viu que o carro girou o volante, a roda virou, e mesmo assim o carro foi para frente, certo? Agora vamos ver com o ABS. O ABS ele vai impedir o travamento das rodas, né? Então, vamos lá. O ABS não foi inventado para diminuir a distância de frenagem. Ele foi inventado para você poder desviar enquanto freia. Quando se fala que o sistema ABS dá mais segurança, pode acreditar. O principal do frente. Beleza. Então aqui é como eu havia dito, né? Vocês viram pelo vídeo duas coisas interessantes, né? Primeiro, que o cara consegue fazer curva. Então o cara vai e faz curva, mesmo com o carro freando. Que o freio normal já não deixa. E a segunda coisa, teve uma hora que ele filmou o carro de lado, gente, você viu que a roda não trava. A roda vai reduzindo e não trava. Então, no caso do ABS,
não tem deslizamento. E se não tem deslizamento, o atrito é do tipo estático. E a gente viu que o atrito estático máximo, ele é maior que o cinético. Então, daí surge uma outra vantagem. Qual que é a outra vantagem? Distância menor para frear, né? Porque se o atrito estático é maior, então ele consegue parar numa distância menor, tá? Então, o freio ABS é só vantagem, certo? Só vantagem. Beleza? Aqui é uma observação interessante, principalmente para quem é da área de biológicas, né? Existe um líquido que protege as nossas articulações. O nome dele é líquido sinovial, certo? O líquido sinovial, ele protege as nossas articulações. Gente, se não houvesse o líquido sinovial, ia ser cabeça de osso com cabeça de osso, certo? Cara, mas ia ser terrível, terrível, ia doer demais, demais, demais. Alguém vira, busca um negócio pra mim lá no segundo andar. Não sei de escada, mas certo? Seria terrível. Inclusive, esse atrito excessivo gera inflamação e gera, então, artrite, certo? Tudo bem? As pessoas que têm artrite falam que é realmente muito doloroso. Bom, então, o líquido sinovial, ele é um líquido que protege as articulações do desgaste devido ao atrito, né? Só por curiosidade, vocês acham que o coeficiente de atrito dele tem que ser grande ou pequeno? Mas é muito pequeno, né, gente? Porque quanto menor for o Mi, certo? Menor é o atrito. Agora o detalhe, atrito estático. Pessoal, olha só, o atrito é do tipo estático, porque os ossos não estão deslizando entre si, né? Certo? O osso faz isso, né? Como aquele caso que eu discuti com vocês da pessoa caminhando ou do carro com tração na roda, certo? Beleza. Eu coloquei uma tabela aqui com os valores de Mi, certo? Coloquei essa tabela para a gente reparar duas coisinhas. Primeiro, aquele que eu havia dito, né? O coeficiente de atrito estático, ele é maior que o cinético. Reparem, ó. Borracha do concreto. O estático é 1, o cinético é 0,8, certo? Bem, e assim vai. Você vai reparar que os estáticos são maiores. E a segunda observação é isso aqui, ó. A questão da lubrificação. Olha só, gente. Aço com aço a seco. Olha o Mi, 0,8. Aço com aço, aço sobre aço com lubrificação, um óleo, não sei o quê, 0,10, certo? Tudo bem? Então, daí vem aquela coisa do óleo do motor. Por que nos motores de carro tem que ter óleo? Para que as peças não se desgastem com o atrito, certo? Porque o atrito cai muito com a lubrificação, beleza? Ok? Vamos lá. Vamos falar agora sobre resistência do ar. Eu coloquei aqui resistência dos fluidos, né? Porque a gente não é obrigado a falar só do ar. Mas os exercícios tratam basicamente do ar, né? Lembrando que fluidos são líquidos e gases. A galera fala na rua, vocês lembram, né? Como a galera fala? Fluidos. Fluidos. Aqui perto da minha casa tem uma placa lá com propaganda. Fluido de freio. Não. Fluido, certo? A galera que fala fluido é a mesma galera que fala gratuito. Então, se eu chegar na loja e falar assim, pô, quanto que é esse fluido de freio aí? É gratuito? Ele, acha que não, tem que pagar, cara, você ficou doido. Mas eu dei meu recado, certo? Sai de lá satisfeito. Beleza? Não sei se vocês vão sacar a ideia. Acho que vão me achar imbecil, porque fala o trem de graça. Ou como a galera fala, né? De grátis. Vamos lá. Pessoal, olha só. Então, vamos supor o seguinte. Que você tenha uma pessoa que está caindo, ok? Sob a ação agora da resistência do ar. Gente, agora vai ter resistência do ar, beleza? Então nunca teve, né? Agora vai ter. A força de resistência, ela é uma força que tem sentido oposto ao do movimento do corpo. Então, gente, se o cara cai, a resistência do ar se separa, sim, é óbvio, porque ele está batendo com as partículas do ar quando ele cai nisso. Ele faz força delas para baixo e elas fazem força nele para cima, tá bom? Então, gravem isso.
A resistência do ar é uma força que tem sentido, resistência em geral, né? Resistência aos fluidos em geral. É uma força que tem sentido contrário ao movimento, ok? E ela tem fórmula. A fórmula é essa. Força de resistência do ar é um K vezes V elevado a N, certo? Então, vamos lá. Quem que é o K? O K é uma constante, tudo bem? Que depende principalmente de dois fatores, que são, aqui, ó, área da secção do corpo que está em contato com o fluido. Então, gente, olha só, se vocês concordam comigo, quanto maior a área exposta ao ar, maior a quantidade de partículas que vão colidir com você e maior a resistência, né? Não sei se vocês já viram, depois pesquisem na internet se vocês nunca viram, aqueles carros que atingem velocidades altíssimas, eles chamam de dragster, certo? E ele é freado por paraquedas. Na hora que abre o paraquedas, olha o que acontece com a área quando se abre o paraquedas. Aumenta muito, né, gente? Quanto maior a área, maior a quantidade de ar colidindo para que haja a resistência do ar, certo? Então, por favor, o primeiro fator é a área da superfície exposta, ok? Maior for a área, maior a resistência. E o segundo fator é a natureza do fluido, né? É óbvio que tem fluido que gera um atrito maior que outros, ok? Certo? Beleza? Então, força de resistência, ela é oposta ao movimento, certo? E é dada por KV elevado a N. V é a velocidade e o N é o número natural, que pode ser 1 ou 2, ok? 1 ou 2, dependendo da velocidade do carro. Vocês podem reparar que o vestibular sempre dá essa fórmula. Você não tem que saber decorar. Porque o N pode ser 1 ou 2. Você não tem condição de saber se o N é 1 ou 2. Então, eles vão, certo? Aí eu tenho uma observação a fazer. Para quem já viu alguma questão disso, já deve ter reparado que os vestibulares normalmente colocam assim, viu? Por exemplo, FA, força de resistência do ar. Ela é um menos K vezes V. Vamos supor que fosse só V, tá bom? Vamos supor que o N fosse 1, tá bom? Gente, o que esse menos aqui, nossa senhora, esse menos aqui quer dizer, hein? Esse menos indica sentido contrário. Então, a força de resistência do ar, você viu que eu coloquei vetor, né? E o menos para vetores quer dizer sentido contrário. Então, a força de resistência do ar vai ter sentido contrário ao da velocidade, certo? Então, se o cara está caindo a resistência do ar, é para cima. Mas é óbvio que na hora de jogar, na hora de fazer conta, você não vai botar o menos, né? O menos só indica sentido contrário, ok? Beleza? Vamos um exemplo, então, desse negócio de aumentando a área, aumentando o K, e quando aumenta o K, aumenta a resistência do ar, quer ver? Um exemplo muito bacana é o que ocorre com alguns esquilos, né? Olha só o vídeo, gente. Quer ver? Existem esquilinhos que têm essa capa, né? Essa pele que liga uma patinha à outra, né? Qual é a finalidade? Esse é o famoso esquilo planador, né? A finalidade é, quando ele abre, com aquela pele a mais, aumenta a área da superfície de contato. E quanto maior a área da superfície de contato, maior o K. Quanto maior o K, maior a resistência do ar. Então ele vai conseguir planar, certo? Beleza? Isso também acontece com sapos da ilha de Bornéu, que tem membranas interdigitais, certo? Aí consegue planar, beleza? Ok? Então tá. Agora vamos discutir, então, um caso muito especial que já caiu, assim, 30 milhões de vezes. É o caso do paraquedista. Vamos lá, gente. Olha só. Então vamos supor que você você sobe lá no alto de um prédio, certo?
Empire State, um prédio bem alto, certo? E aí você pega e se joga, ok? No início, vamos lá, então você está lá no alto do prédio, certo? No início, gente, vamos supor que você só se joga, beleza? Não ter nada de lançamento livre, você só se joga. No início, qual é a sua velocidade no eixo Y? No início, você não tinha velocidade, certo? Você vai ganhar, você foi abandonado, né? Então, no início, você não tinha velocidade. Se você lembrar da fórmula da resistência do ar, se a velocidade era zero, quanto que vai ser a resistência do ar? Zero. Então, no início do movimento, você, olha aqui, ó, sua velocidade vertical era inicialmente nula, certo? Beleza? Aqui o texto, eu peguei um outro exemplo, alguém saltando de avião, mas tá, não vem ao caso aqui. Não mesmo, a análise é a mesma. Então, no início, a velocidade é nula. Se a velocidade é nula, a resistência do ar vale zero, certo? E à medida que eu vou caindo, o que é que acontece? Eu vou ganhando velocidade e a resistência do ar vai aumentando. Quanto maior a velocidade, maior a resistência do ar, certo? Beleza? Então, vamos lá. Então, no início, gente, quando o cara se joga lá, qual é a única força que está com ele? Então, aqui está o carinho, certo? Beleza? A única força que atua nele é o peso. O peso é vertical para baixo, ok? Aí o cara começa a cair, né? Aí ele vai ganhando velocidade. O que é que surge? Resistência do ar, contra o movimento, né? Se o cara está caindo, a resistência do ar é para cima. E à medida que a velocidade aumenta, o que a resistência do ar faz? Aumenta, né? A resistência do ar aumenta. Então, deixa eu destacar aqui. A força de resistência do ar cresce. Gente, ela cresce até quando? Até o momento em que ela torna-se igual ao peso. Então, a resistência do ar vai aumentando, 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 até ficar igual ao peso. No momento em que as duas ficarem iguais, vocês têm que lembrar de lei de Newton, né? No momento em que as duas ficarem iguais, ou como alguns falam na rua, iguais, pessoal, depois de mesma direção e sentidos contrários, você subtrai, né? Como elas são iguais, então elas vão anular. Então, o peso vai anular com a resistência do ar. E quando a resultante das forças é zero, se você já estava em movimento, você continuará em movimento. Mas, obrigatoriamente, qual movimento, gente? O movimento retilíneo e uniforme. Vou marcar, destacar aqui. Então, você continuará em movimento retilíneo e uniforme. E sua velocidade não vai mudar mais. Então, gente, ó, você vai caindo, sua velocidade vai aumentando, certo? Até chegar uma hora que a resistência do ar fica igual ao peso. Nesse momento, você passa a ter, aliás, um movimento retilíneo e uniforme. E sua velocidade estabiliza, gente. Tem aluno que acha que quando o cara salta, com resistência do ar, a velocidade vai aumentando, 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 até o cara cair, até esborrachar. Não. Até o cara chegar no chão. Não. A velocidade ela vai aumentando até chegar um momento em que ela fica, em que a resistência do ar fica igual ao peso. E nesse momento a velocidade não muda mais, gente. Ela estabiliza e você vai com ela até o final, certo? Essa velocidade máxima que o cara atinge é chamada de velocidade limite ou velocidade terminal, certo? Velocidade limite ou velocidade terminal. É a maior velocidade, certo? Que o cara atinge na queda. Beleza? Olha só, gente. Vamos ver o cálculo dela? Tem como? Claro. Vamos lá. Quando você atingir a velocidade limite, eu posso falar que a resistência do ar será igual ao peso. Não é isso? Gente, como é que calcula a resistência do ar? KV elevado a N é igual a mg. Você vai passar o K dividindo e vai tirar a raiz. Raiz é enésimo, né? E aqui, então, está a fórmula. Velocidade limite é a raiz enésima de mg sobre K. Alguns alunos veem essa fórmula, né? E fica assustado, os raiz enésima. Calma, gente.
O N é 1 ou 2. Se o N for 1, nem raiz vai ser, vai ficar mg sobre k, certo? E se o N for 2, é raiz quadrada, então não tem estresse. Professor, tem necessidade para essa forma? Lógico que não. Lógico que não. Se falar em velocidade limite, é só lembrar que a resistência do ar é igual ao peso. Vai ser igual às luzes, certo? Beleza? Olha uma coisa interessante que essa forma mostra, ó. Ela nos mostra que quanto maior for a massa do corpo, maior será a velocidade limite. Por isso que corpos mais pesados eles chegam antes, ok? Porque eles atingem velocidades limites maiores e vão com ela até o final, certo? Tudo bem? Então eles chegam primeiro, tá? Gente, como é que vai ficar o gráfico da aceleração do paraquedista? Enquanto ele não abriu paraquedas ainda, certo? Vocês viram que agora eu não falei de paraquedas ainda. Vamos lá, como é que vai ficar o gráfico? É o seguinte, no início, a única força que atuava no cara, peso, certo? Peso não é mg, certo? Então, no início, o que a gente pode falar? Que a única força que atuava no cara é o peso. Peso é mg, e se só tem peso, então peso é a força resultante, certo? Então, a gente pode falar que mg é igual a ma. Corta o n. Então, no início, quanto que valia a aceleração do cara? A própria gravidade. E foi o que a gente aprendeu lá naquele nível, né? Quando os corpos caem sem resistência do ar, eles caem com aceleração igual a g, não é isso? Ok. Então, no início, vamos lembrar. Quanto que vale essa aceleração aqui? Que está F sobre m, é g. Certinho? Ok. Só que tem resistência do ar agora. Aí vamos lá, gente. Vetores de mesma direção em sentidos contrários subtrai. Então, peso menos a resistência do ar. Peso é maior, né, gente? O cara cai acelerado, né? Isso aqui vai ser igual a resultante, massa vezes aceleração. Então, aqui está a aceleração. Peso menos K elevado a M sobre M. Você percebe que, como a velocidade é variável, a aceleração também vai ser variável. Então, eu não vou cair com aceleração igual a G. Eu vou cair com uma aceleração que está mudando o tempo inteiro. Então, isso não é um move. Pelo amor de Deus, quando tem resistência do ar, não é move. Porque a aceleração não é constante, ok? A aceleração é variável, tá? E quanto maior for a velocidade, reparem que aqui tem menos, né? Então, quanto maior a velocidade, menor a aceleração. Até chegar o momento em que a aceleração cai a zero. Quando é que isso acontece, gente? Quando a resistência do ar for igual ao peso. Peraí, vou colocar FA. Quando a resistência do ar for igual ao peso. Nesse momento, a minha aceleração cai a zero. Tá bom? Beleza. Agora vamos para o paraquedista. Então, gente, o cara saltou, né, começou a cair, a resistência do ar foi aumentando. Aí ele foi lá e atingiu a velocidade limite. Vamos ver isso no gráfico. O gráfico de velocidade pelo tempo. Então, ó, no início a velocidade era zero, na vertical, né? E aí você começa a cair, sua velocidade vai aumentando. Reparem que não é uma reta, hein? Não é uma reta porque não é move, ok? Aí a velocidade vai aumentando, até chegar um momento em que ela fica estável, ó, constante. Quer dizer que foi atingida a velocidade limite. Olha o gráfico, as setas, perdão. A seta para baixo indica o peso e a seta para cima indica a resistência do ar, tá bom? No início só tinha qual força mesmo? Peso. Foi o que a gente discutiu, né? À medida que o cara cai, surge a resistência do ar para cima e ela vai ficando cada vez maior. No início era zero, ela aumentou daqui para cá, aumentou mais ainda daqui para cá. E aqui ela ficou igual ao peso. Quando a resistência do ar é igual ao peso, o cara atinge a velocidade limite. Você viu que aqui ela continua igual ao peso. Ó. Você ainda está na velocidade limite. Esse ponto aqui representa a abertura do paraquedas. Gente, vamos lá. Quando eu abro o paraquedas, o que acontece? A área exposta ao ar aumenta muito, certo? A área aumenta muito, certo? E o que acontece? Se a área aumenta, porque o paraquedas é bem grandão,
Aumenta a área, aumenta o K, não é assim? E se aumenta o K, aumenta a resistência do ar. Então, agora, a resistência do ar tornar-se-á maior do que o peso. Olha lá, ó. Ela ficou maior que o peso, certo? E a minha pergunta é, e aí, o que vai acontecer então? Nossa, eu já fiz a pergunta várias vezes em sala, mas sabe o que ela responde? O cara sobe. Não, não. O cara sobe, você ficou doido. Você abre o paraquedas, de repente o cara começa a subir. Então é só para a galera do avião ficar lá. Espera aí, velho, espera aí que eu tô voltando daqui a pouquinho. Abre o paraquedas, você volta? Não. Gente, o que acontece é que na hora que eu abro o paraquedas, a resistência do ar torna-se maior que o peso. Então, ó, eu vou pegar a caneta aqui, ó. Então, ó, peso, resistência do ar. Certo? E eu estava caindo, né? Minha velocidade é para baixo. A velocidade é a rosa aqui, certo? Beleza. Quando a resistência do ar torna-se maior que o peso, então agora eu tenho uma força resultante para cima. E quando a força é contrária à velocidade, a gente aprendeu isso na lei de Newton, o movimento torna-se retardado. Então, gente, quando eu abro paraquedas, eu freio, certo? Eu freio. Porque a resistência do ar vai tornar-se maior que o peso. Então, eu vou frear, beleza? E o que a velocidade vai fazer? A velocidade vai cair. Você viu que a velocidade, ó, reduziu bruscamente. Porque a resistência do ar torna-se bem maior que o peso, ok? Só que aí tem um detalhe. Só uma observação primeiro. Para defender quem diz que sobe. Porque quando a gente vê vídeo na internet, fica com a impressão que o cara está subindo. Gente, não é que o cara está subindo. É que o cara que está filmando continua caindo rápido, enquanto o outro freia. Então, assim, ó, os dois estão caindo na mesma velocidade. De repente, esse aqui fica lerdo e o outro continua caindo rápido. Então, a impressão que passa é que ele está subindo, mas ele não está subindo. Ele está ficando para trás. São coisas diferentes, né? Aí agora a observação que eu queria fazer. Então, quando você abre o paraquedas, você freia. E se você freia, a sua velocidade diminui. Se a velocidade diminui a resistência do ar. Então, gente, a resistência do ar vai começar a diminuir. Olha lá, o que ela está fazendo? Caindo, até que ela fique igual ao peso de novo, certo? Se a resistência do ar for igual ao peso, você então retornará à velocidade limite, certo? Só que agora, uma velocidade limite bem menor que a de antes, certo? Então, resumo da obra. Qual a finalidade do paraquedas? Reduzir sua velocidade limite. Gente, sem ele, você ia aumentar a velocidade, atingir o limite e ia com ela até o final, certo? Velocidade alta. Com ele, ao abri-lo, a velocidade limite, a velocidade, aliás, cai, e atinge uma nova limite bem menor, certinho? Beleza? Ok. Aí, olha só. Espero que todos tenham entendido o gráfico. Esse gráfico é muito importante, certo? Aqui é um comentário que eu falei, né? Então, você vê que esse homem aqui, que é bem maior que o outro, vai cair mais rápido, né? Porque possui velocidades limites maiores. E aqui é uma coisa muito massa, que é o seguinte. O recordista, o cara que fez o salto mais alto de paraquedas, foi um austríaco. O nome dele é Felix Baumgartner. Para quem não sabe, gente, ele saltou de 39 quilômetros de altura, certo? Da estratosfera terrestre. Para quem é terraplanista, ao ver esse vídeo, sério, para. Porque não tem lógica, dá para ver a curvatura da Terra perfeita, gente. O cara salta para ver a curvatura da Terra perfeita, certo? Então, vamos ver o vídeo? Vamos lá, esse vídeo é muito massa. Olha só. Vamos lá, Gente, então, olha só. Ele está numa cápsula, que obviamente o ar lá em cima é muito rarefeito, a pressão é muito baixa. E para o projecional, a pressão ele não sobreviveria, certo? O nitrogênio do ar ia expandir de forma violenta dentro dele. A curvatura da Terra é perfeita. Aí ele pega e salta. Cara, olha a visão que o cara tem, gente. Pelo amor de Deus. Pessoal, a queda dele durou
aproximadamente 4 minutos e 18 segundos, e ele atingiu uma velocidade limite de 373 metros por segundo. Ele foi o primeiro ser humano a bater com o próprio corpo a velocidade do som. Ele foi mais rápido que o som.